a última coluna de domingo do ano em vídeo hoje, então, para analisar o que esperar do próximo mandato de Juliana Maciel Hoppe, do PL, a prefeita reeleita de Canoinhas, primeira prefeita reeleita da história de Canoinhas. Foi a primeira prefeita eleita e agora a primeira prefeita reeleita. Ela realmente está fazendo história. O que eu espero, realmente, né, até porque eu estou num avião, você está num avião, você é canoinhense, cuja piloto é a Juliana Maciel Hoppe. Então a gente não pode torcer para ela se dar mal, a gente tem que torcer para que ela se dê bem, assim todo mundo se dá bem, né? E nesse sentido, eu tenho um certo otimismo com ela, que espero que não me decepcione. Das conversas que a gente tem tido nas entrevistas que eu tenho gravado com ela, e vocês podem assistir em colunas anteriores, a gente vê uma grande força de vontade por parte da Juliana. Ela tem um posicionamento que não vem muito dessa política antiga, do eu fiz, eu faço, do tentar provocar lágrimas fáceis no espectador como forma de fazer um malabarismo para que eles esqueçam dos problemas. Ela não foge das perguntas, tá aí a última entrevista que a gente fez, falamos sobre gastos do Natal, que foram realmente bastante altos, ela teve uma boa defesa disso, falamos sobre estados do interior, quando ela disse que ela não dorme direito por causa disso, mas ela sabe que ela não vai resolver todos os problemas, porque são problemas que eles consertam hoje e amanhã começa já um novo problema. E isso não há estrutura que suporte, o município não tem essa estrutura. Citamos, inclusive, nessa entrevista, a lei que obriga loteadores a fazer pavimento para poder vender os lotes, que é um grande avanço para evitar que daqui a pouco a cidade fique enxugando o gelo, ou seja, faz asfalto aqui, abre um loteamento logo ali. Então faz um asfalto de 1 quilômetro, abre um loteamento de 20 quilômetros. Nunca vai conseguir preencher tudo isso, porque o ideal é que a cidade tenha pelo menos a área urbana toda asfaltada, mas nunca se vai chegar nisso se você não obrigar novos loteadores a fazer pavimento. Então, um grande avanço desse primeiro governo dela, que vai repercutir não nos próximos 4 anos, mas daqui a 10, 15, 20 anos, pode ter certeza que vai ter uma grande repercussão. E ela diz, né, esse é o grande problema de Canoinhas. E se ela reconheceu esse como grande problema de Canoinhas, ela está certa no meu ponto de vista. Por quê? Educação é vital, é prioridade, mas existe Fundeb para financiá-la. O que a prefeita precisa fazer, e ela reconhece isso, é um novo concurso, contratar mais efetivos para poder dar uma qualidade melhor para a educação aqui em Canoinhas. Saúde também é a pasta que mais recebe recursos junto com a educação. Tem recurso federal, tem recurso municipal, tem recurso estadual, e é também uma situação em que nunca vai estar 100% satisfeito. O munícipe nunca vai estar 100% satisfeito. Tanto é que você ouve, né? Uma hora você ouve alguém elogiar o PA, outra hora você ouve alguém falar mal. Por quê? Porque no determinado momento que aquela pessoa foi ao PA, tinha lá alguém, 5, 6, 7 vítimas de um acidente que estavam sendo atendidas e a pessoa ficou lá, na recepção, aguardando o médico ser liberado. Se essa pessoa vai sair do PA falando bem? Não, vai falar mal. Se a pessoa chega lá com o filho com febre e tal, e encontra agora um pediatra, como é o caso que existe o pediatra na UPA, e o pediatra atende em 1, 2 horas, 2 horas que seja, a pessoa vai sair agradecendo. Por quê? Porque até pouco tempo ela tinha que pagar uma consulta particular para ter acesso ao pediatra. Então, mesmo que ela espere, ela está satisfeita. Daqui a pouco as pessoas vão esquecer que antes não existia pediatra e vão começar a reclamar também de esperar 1 hora e meia, 2 horas pelo pediatra, que tem uma grande demanda porque muita gente recorre ao pediatra da UPA quando o filho ou a filha passa mal, né? Então, separando essas duas pastas, a infraestrutura tem que ser atacada como uma prioridade, porque essas outras duas pastas, educação e saúde, já têm suas verbas asseguradas. E investir pesado em infraestrutura asfaltar, asfaltar e asfaltar. E aí isso parece-me uma das prioridades da prefeita, e se ela atacar nisso, ela está correta, porque esse é um dos maiores flagelos de Canoinhas. Porto União tem toda a área urbana pavimentada, a Mafra tem quase toda a área urbana pavimentada, e Canoinhas está bem aquém disso. A área urbana pavimentada é bem aquém disso. E isso é culpa justamente dessa leniência, dessa facilidade que se dava a loteadores, que agora acabou essa brincadeira, né? Não é só esse o problema. Claro que tem muitos outros problemas. A questão de asfaltos mal feitos, empresas que vieram aqui só tirar do município e pouco trouxeram. Teve envolvimento na corrupção, da Cooperação Maus Caminhos expôs isso, que parte do dinheiro que circulava para asfaltar ia para o bolso do ex-prefeito, do ex-vice-prefeito e de outros aliados deles, né? E então são vários os problemas que foram computados ao longo dos últimos anos. E a própria lentidão do município em asfaltar. Então, se a prefeita está priorizando e, de fato, coloca isso como uma prioridade, a gente vai ter muito mais asfalto daqui a 4 anos.
quando então entra outro prefeito que não será ela, porque ela não pode concorrer à reeleição. E seja o que for que a gente possa comemorar ao final desses 4 anos, que seja mais o que já foi feito nos últimos mandatos executivos, com os últimos prefeitos, já é algo a se comemorar com toda certeza e que, né, os próximos possam dar sequência a esse trabalho. Tem outras prioridades, tem outros problemas, tem a questão do transporte público, tem a questão de a gente enaltecer cada vez mais a questão do turismo, que a gente precisa trabalhar isso, porque a gente tem preciosidades aqui na nossa região. Sim, se ela conseguir trabalhar paralelamente a isso, ela vai fazer um bom governo. Mas aí, a primeira coisa que tem que se ter é força de vontade. E eu consigo ver isso na prefeita. Espero que ela não nos decepcione daqui a 4 anos, né? Outro fator também que é importante falar do governo dela, ela soube fazer, na parte política, ela soube fazer, manobrar, e aqui e ali, para ajustar uma base muito boa, tanto na Câmara de Vereadores, com 7 vereadores eleitos, como com o governador Jorginho Melo, que é o cara do dinheiro. Quem realmente consegue trazer grosso dinheiro aqui para Canoinhas é o governo do estado e o governo federal, que aí ela falha. Quando ela deixa claro que ela apoia o Jair Bolsonaro, ela comete uma grande falha, ela perde a oportunidade de ficar quieta. Por quê? Porque o presidente do momento é o Lula, e um político esperto tem que se antenar. Eu não preciso gostar do presidente de turno, mas eu preciso respeitá-lo, porque é dessa forma que eu vou conseguir os recursos que eu preciso. E o governo federal tem muito dinheiro, tem muita grana para soltar, mas não vai soltar na mão de bolsonarista. Não estou criticando o Bolsonaro, estou falando que o mesmo deveria ter sido feito por quem foi prefeito no governo do Bolsonaro, que não gostava do Bolsonaro. Tinha que enaltecer ele, porque é assim que funciona a política. O dinheiro é público, mas quem manda é ele. Então, teria que ter o mesmo comportamento. Pelo menos ela acerta com o Jorginho Melo. E o Jorginho Melo está de olho em Canoinhas, está mandando dinheiro já para a SC 477, que foi uma grande conquista, está falando em estimular o turismo e, mais um pouquinho aí, ela consegue recursos para asfaltar estradas que, como eu disse, tem que ser a prioridade 0. Então, no campo da política, ela tem mais acertos que falhas. A grande falha, eu já expliquei, essa de deixar claro que é contra o presidente Lula e a favor do Bolsonaro. E no campo do governo do estado e da Câmara de Vereadores, aí ela deu 2 gols de placa ao se aproximar do governador e ao formar uma boa base na Câmara de Vereadores. Mas isso é tudo um palpite. A gente só vai ver mesmo como vai funcionar na prática quando essa gestão estiver prestes a ser concluída.